boa tarde a todos, pessoal. Muito obrigada ao Nilson por ter aceitado o convite para dar esse seminário para a gente hoje. E muito obrigada a todos também aí pela participação, mais uma vez, por estarem aqui presentes online, mais uma vez. Então, Nilson, pode ficar à vontade para iniciar o seu seminário. Obrigado, boa tarde a todos, espero que todos estejam bem, né? Agradeço a Elisa pelo convite para dar esse seminário aqui, no Seminário de Análise Funcional da Federal de Uberlândia. Muito obrigado. Hoje eu vou falar sobre um trabalho que eu desenvolvi em parceria com Fabrício Alves e a Límia Saúde. Tá? Esse trabalho ele aborda certos conceitos que estão relacionados com o conceito de delta cadeia. Então, eu vou começar colocando algumas definições básicas, em seguida vou apresentar alguns resultados que nós obtivemos, e vou fazer apenas uma demonstração mais para o final. Tá? Mesmo assim, eu não vou conseguir falar de tudo que está no artigo. Né? Eu vou abordar uma parte significativa do artigo, mas não tudo. Tá? Então, bem, digamos que x é um espaço métrico, tá? A gente tem uma função f de x em x. Né? Então, um sistema dinâmico discreto, xf, x espaço métrico, f, uma função de x em x. Então, dado um número real positivo delta, né, a gente diz que uma sequência xn é uma sequência finita. Ela é uma delta cadeia, né? Se precisar enfatizar, a gente coloca para f. Né? Se isso aqui acontece, se a distância de fxn por xn mais 1 menor ou igual que delta para todo n de 0 a k menos 1. Quer dizer, o que isso aqui significa? Né? Que a gente começa com o x0, e aí calcula o f do x0, comete um erro menor ou igual que delta e obtém x1. Calcula o f do x1, comete um erro menor ou igual que delta e obtém x2. E assim por diante. Tá? Então, isso aqui é chamado uma delta cadeia. Né? Isso aqui também faz sentido para sequências infinitas indexadas nos naturais, ou mesmo sequências bilaterais, né, indexadas nos inteiros, né? Só que aí costuma ser chamado de uma delta pseudo-trajetória ou uma delta pseudo-órbita. Né? A terminologia delta cadeia é mais usada no caso de sequências finitas, como eu coloquei aqui. Tá? Mas é o mesmo conceito, tá? Então você encontra delta cadeia, delta pseudo-trajetória ou delta pseudo-órbita. Né? Esse é um conceito bastante importante, né? Porque é uma situação que ocorre concretamente, em situações concretas. Né? Se a gente tem um sistema concreto, pega uma condição inicial concreta e tenta calcular uma órbita computacionalmente, né, usando o computador, é isso que vai acontecer por causa dos erros de arredondamento, né, da aritmética dos computadores, entendeu? Então, na prática, em geral, a gente não calcula órbitas, a gente calcula pseudo-órbitas, né, por causa desses erros, entendeu? Então, é um conceito muito importante, até por esse caráter prático, né, por ser uma coisa que ocorre concretamente na prática, né? E associado a essas pseudo-órbitas, né, existem diversos conceitos. Os mais importantes, com certeza, são os conceitos de sombreamento, né, que é a famosa propriedade de sombreamento, shadow em inglês, né, e a recorrência em cadeia, que é o que eu vou falar aqui. Tá? No artigo, a gente também trabalha com shadow, mais precisamente com shadow em média, né, sombreamento em média, mas eu não vou falar sobre isso hoje, tá? A gente vai focar mais na recorrência em cadeia. Então, o que é a recorrência em cadeia? Né? A gente diz que a função f, ou o sistema, é recorrente em cadeia, se para todo x e para todo delta, existe uma delta cadeia que começa em x e termina em x. Tá? Então, para qualquer x e para qualquer delta, por menor que seja, existe uma delta cadeia que começa em x e volta, né, termina no próprio x. Tá? Então, esse é o conceito de recorrência em cadeia. Ele é um conceito que foi introduzido pelo Conley em 1972, né? E é um conceito bastante importante na área de sistemas dinâmicos.
Ele tem muitas relações com os atratores, relações com a teoria da estabilidade, e é um conceito que aparece em diversos resultados importantes, né? Então, só para mencionar um exemplo, né, tem o famoso teorema de Conley, que também é conhecido como o teorema fundamental dos sistemas dinâmicos, né? E esse conceito desempenha um papel crucial, né, nesse teorema, que é por muitos chamado teorema fundamental dos sistemas dinâmicos, né, que é sobre a existência de funções Lyapunov completas para homomorfismos sobre espaços métricos, né? Nilson, Tá? Oi? só um segundo. O K, que é o número de elementos na cadeia, está fixo ou Não, está livre, tá? Está livre. Então para cada X pode ter um K. Existe uma delta cadeia, o tamanho é livre. Tá? O K depende do X, depende do delta. Em geral, esse K aqui está totalmente livre, nesse conceito. Tá? E bem, então esse é o conceito de recorrência em cadeia, e esse conceito tem algumas variações, tá? Então, uma delas é a chamada transitividade em cadeia, que diz que F é transitivo em cadeia se para quaisquer dois elementos x e y, e para todo delta, existe uma delta cadeia que começa no x e termina no y. Tá? Então, começando em qualquer x, e para qualquer delta, por menor que seja, a gente consegue uma delta cadeia que chega em qualquer y. Né? E, novamente, esse K aqui é livre. Né? Em geral, ele depende do x, do y, do delta. Tá? Claro que esse conceito é mais forte do que esse, né? Então, o conceito ainda mais forte é esse conceito de mistura em cadeia, né? Em inglês é o mixing, acho que traduz como mistura. Então, a gente diz que a função f é misturante em cadeia, se para quaisquer dois elementos x e y, qualquer delta positivo, existe um K0, tal que para todo K maior ou igual do que o K0, tem uma delta cadeia que começa no x e termina no y com comprimento exatamente K. Tá? Então, aqui nessa definição, aí sim o comprimento da cadeia ele é determinado. Tá? Aqui não, aqui apenas tem uma delta cadeia que começa em x e termina em y, não importa o tamanho dela, mas aqui é mais forte, aqui a gente garante que existe uma delta cadeia que começa em x e termina em y com comprimento exatamente K, e isso vale para todo K a partir de um certo momento. Tá? Então, bem, pelas próprias definições, é claro que misturante em cadeia implica transitivo em cadeia e implica recorrente em cadeia. Né? Em geral, são conceitos distintos. Tá? O que acontece, quer dizer, uma coisa que a gente observou no trabalho é que no contexto linear, na presença da linearidade, essas coisas são sempre equivalentes. Tá? Então, são equivalentes para operadores sobre espaços de banda, mas, na verdade, são equivalentes numa generalidade total. Né? A gente tem essa proposição aqui para todo espaço vetorial topológico X, tá? E para todo operador linear de X em X, não precisa nem ser contínuo, pode ser um operador descontínuo. Tá? E esses três conceitos são equivalentes. Né? Aí vocês podem perguntar, mas um EVT qualquer, em geral, não é metrizável, né? Então não tem métrica. Então, o que eu estou querendo dizer com esses conceitos nesse contexto? Né? A gente pode adaptar essa definição aqui de maneira natural e definir os mesmos conceitos em qualquer espaço vetorial topológico. Na verdade, isso aqui faz sentido até em espaços uniformes. Né, trocando a distância menor que delta pelos chamados entornos do espaço uniforme. Né? Os entornos do EVT, né, são determinados pelas vizinhanças do zero. Então, a gente usa vizinhanças do zero ao invés de usar deltas. Tá? Então, eu vou adaptar aqui as definições para o contexto de espaço vetorial topológico, tá? Embora isso possa ser definido com generalidade ainda maior, né, em qualquer espaço uniforme. Tá? Então, se o nosso X agora for um EVT, tá? Então não tem mais métrica, né? Então a gente substitui o delta positivo pelas vizinhanças do zero, então, dada V
vizinhança de zero, então a gente diz que essa sequência finita ela é uma V-cadeia, né? Aí a gente substitui a métrica, né, pela diferença pertencer a V. Né? Dois elementos de uma EVT estão V próximos quando a diferença pertence a V. Tá? Isso aqui determina chamar a estrutura uniforme, né, dos EVTs. Tá? Então, bem, uma vez que a gente define o conceito de cadeia, o resto vai igual, né? É só trocar, ao invés de ser todo delta positivo, é toda V vizinhança de zero. Né? Aí tem uma V cadeia, que começa em X, termina em X. E mesma coisa aqui, todo V, vizinhança de zero, tem uma V cadeia que começa em X, termina em Y. E mesma coisa aqui, para todo V, vizinhança de zero. Tem o K0, a partir do qual a gente tem uma V cadeia de X a Y com comprimento K. Né? Então, facilmente a gente adapta aquelas definições ao contexto de qualquer EVT. Né? E, curiosamente, esses três conceitos são sempre equivalentes na presença da linearidade, com total generalidade. Tá? O operador não precisa nem ser contínuo. Né? E, na verdade, isso aqui é um fato muito fácil de provar, a gente nem coloca a demonstração no artigo, deixa como uma espécie de exercício para o leitor, né? Mas não deixa de ser um fato importante de saber, né? De saber que esses conceitos sempre coincidem na presença da linearidade. Tá? Bem, agora o nosso verdadeiro objetivo, né, nessa parte envolvendo o operador linear, é o de caracterizar esse conceito de recorrência em cadeia para os shift, né, para os weighted shift, para os operadores de deslocamento com pesos. Né, e foi isso que a gente fez. Então, deixa eu apagar aqui. Então, a gente provou esse teorema, tá? No qual X pode ser o espaço C0Z, né? Ou X pode ser um LPZ, tá? Com P finito, né? P maior ou igual que 1 finito. Tá? Você pode pegar W igual a WN, né? Uma sequência bilateral, sequência limitada de escalares com ínfimo estritamente positivo e considerar o operador BW, né, que a cada sequência bilateral desse nosso X, né, associa o WN mais 1 vezes XN mais 1 em X, né, que é o operador de deslocamento com peso bilateral para trás. Né? Tá? Lembra que a hipótese de limitação dessa sequência é equivalente a esse operador está bem definido. Tá? E essa hipótese aqui é equivalente a ele ser invertível. Então, esse aqui é o caso bilateral invertível. Tá? E aí a gente provou que BW ele é recorrente em cadeia. Se somente se duas séries divergem. Tá? Essa série aqui soma de 1 até infinito, de 1 por o dado menos n vezes até o dado menos 1. Essa série diverge e a soma de n igual a 1 até infinito, do módulo do W1, WN,
também diverge. Tá, então, uma caracterização bem cristalina, né? Bem límpida, que determina quando que um tal operador é recorrente em cadeia, olhando os pesos que determinam o operador. Quando é recorrente em cadeia, se essas duas séries divergem, né? Essa aqui envolve produtos dos pesos de índice negativo, mas são os recíprocos, né? E aqui produtos dos índices, dos termos de índices positivos. Tá? A gente também obteve caracterização por caso unilateral, mas eu não vou enunciar, né, por uma questão de tempo. Tá? E aí, como uma aplicação dessa caracterização, a gente mostrou que existe um tal shift, né, de LPZ em LPZ, né, para qualquer um desses P's aí, em particular, pega o espaço de Hilbert, né? Tal que BW New York caótico, né, mas não é recorrente em cadeia. Por que é natural, né, tentar obter um tal exemplo, né? Bem, na dinâmica linear, né, com certeza o conceito mais estudado é o de hiperciclicidade, né, que significa a existência de uma órbita densa. Tá? Então, a gente tem aí hiperciclicidade, que é a existência de uma órbita densa, né, mas que o pessoal de sistemas dinâmicos costuma chamar de transitividade topológica, né? E, bem, é bem conhecido e simples, né, que hiperciclicidade implica caos de York, chamado caos de York. Eu não vou definir o que é esse caos, né, o nosso tempo é um pouco apertado, mas é um tipo de comportamento caótico, né? Então, a gente tem inúmeros tipos de comportamentos caóticos, né? E o fato é que o caos de York ele é o mais fraco, né? Ele é bem fraquinho, né? Poderia montar uma tabela aqui muito grande, né? Tem vários outros conceitos, o caos devaneio, distribucional, o mixing, o weakly mixing, né? Mas o fato é que o caos de York está lá embaixo, ele é mais fraquinho, né? Também é fácil ver que hiperciclicidade implica recorrência em cadeia. Porque se você tem uma órbita densa, fica fácil construir uma delta cadeia de qualquer ponto a qualquer ponto, né? Ou, em particular, do ponto a ele próprio, né? É bem fácil verificar isso daqui. Tá? Bem, já esse conceito não implica nenhum dos outros dois, também é trivial, é só você pegar o operador identidade, né? O operador identidade, ele é recorrente em cadeia, mas ele não tem absolutamente nenhum comportamento caótico, né? Então, a pergunta natural aqui é se esse conceito de caos, que é mais fraco do que a hiperciclicidade, se ele também seria capaz de implicar recorrência em cadeia, entendeu? Por isso que essa pergunta é a pergunta natural, né? E isso aqui mostra que a resposta é não. Tá? A hiperciclicidade implica recorrência em cadeia, mas esse comportamento caótico mais fraco do que a hiperciclicidade, ele não é suficiente para garantir recorrência em cadeia. Entendeu? E isso aqui é bem fácil de fazer usando essa caracterização de quando BW é recorrente em cadeia, né? Com a caracterização de quando BW é York caótico, que é uma caracterização que está num outro artigo meu, em parceria com o Benito Pives e com o Dayan Darge. Então, pegando essas duas caracterizações, a gente vê como que a gente tem que trabalhar com os pesos, né? Para que seja New York não seja
recorrente em cadeia. Tá? Muito bem, então, isso aqui é uma parte do trabalho. Agora eu vou pegar uma outra parte do trabalho que aborda um outro tópico, tá? Que são essas chamadas transformações lineares esféricas, né? Então, vamos pegar uma matriz, tá? GLNR, o grupo linear real de ordem n, né? Isso aqui nada mais é do que uma matriz quadrada n por n real invertível, tá? Supondo n igual ou igual que 2. Tá? E aí a gente associa a essa matriz uma transformação, que vou chamar de φ, que a cada x na esfera Sn-1, né, associa a x dividido pela norma de AX, que é um elemento da esfera Sn-1, onde Sn-1 é a esfera unitária do Rn euclidiano, a norma euclidiana. Tá? Então, isso aqui faz sentido, porque a matriz é invertível, então, se você pega x na esfera, o AX não é zero, e você calcula o AX e normaliza, e você volta para a esfera. Tá? Então, apesar de A ser uma matriz, que pode ser olhada como um operador linear, né? Essa φ deixa de ser linear, ela não é mais linear, mas ela é um difeomorfismo da esfera sobre a esfera, cuja inversa é o φ da inversa da matriz A. Né? Isso constitui uma classe natural e bastante interessante de difeomorfismos da esfera, né? Que inclui as rotações do círculo unitário. Né? As rotações em si já são uma classe importante de sistemas dinâmicos. Né? E as rotações estão incluídas aqui, né, se você usar as matrizes de rotação. Se você pega uma matriz de rotação, como ela é isometria, né, isso aqui dá 1, né? Então, isso aqui desaparece, e matrizes de rotação são transformações lineares esféricas. Né? Então, isso aqui generaliza as rotações do círculo unitário, inclusive para dimensões, para qualquer dimensão finita. Tá? Também é uma classe interessante, natural, e deixa eu mencionar um resultado que eu acho bem legal, que foi provado sobre essa classe aqui, tá? Que é esse teorema devido a Sazak, de 1978, onde ele caracterizou quando que uma tal transformação tem a propriedade de sombreamento. Tá? Então, o que ele provou é que essa transformação φ, ela tem a propriedade de sombreamento, né, se somente se os valores absolutos os valores absolutos dos autovalores complexos de A são 2 a 2 distintos. Então, a matriz ela é real, mas a gente pode olhar os autovalores complexos dela, fazer os valores absolutos desses autovalores complexos, e a φ vai ter a propriedade de sombreamento se somente se esses valores absolutos forem mutuamente distintos, né? Forem 2 a 2 distintos. Então, uma caracterização da propriedade de sombreamento para essas transformações lineares esféricas, olhando os autovalores, né? O espectro da matriz. Tá? E aí, até motivados por esse resultado, né? A gente trabalhou no sentido de obter uma caracterização da recorrência em cadeia para essa classe de transformações. Tá? Antes, deixa eu só observar, né? O próprio Sazak, ele provou no artigo
que essa caracterização é falsa no caso complexo. Tá? Se você trocar o R pelo C, ou seja, você pegar a esfera do espaço CN euclidiano, né, essa caracterização deixa de ser verdadeira, passa a ser falsa. Tá? Então, é falso no caso complexo. E bem, aí a gente obteve o seguinte teorema que caracteriza a recorrência em cadeia para essa classe de transformações. Tá? Então, são equivalentes. Primeiro, dizer que φA é recorrente em cadeia. Segundo, que φA é transitiva em cadeia. Terceiro, dizer que φA é misturante em cadeia. Então, para essa classe de transformações, esses três conceitos também são sempre equivalentes. Tá? Isso pode ser caracterizado pelo espectro da matriz, né, da seguinte forma: os valores absolutos dos autovalores complexos de A são todos iguais. Então, aqui a caracterização, né, é o oposto, é o outro extremo, né, é o extremo oposto àquele caso lá. Lá, esses valores absolutos têm que ser 2 a 2 distintos. Aqui, os valores absolutos têm que ser todos iguais, né? Exatamente uma situação extrema oposta àquela situação extrema. Tá? Então, a gente obteve essa caracterização completa, né, de quando que uma tal transformação é recorrente em cadeia. Né? Só para comentar, a demonstração do Sasaki, né, usa maquinaria pesada de dinâmica diferenciável, né, os teoremas envolvendo estabilidade estrutural, uma maquinaria pesada. Mas a nossa demonstração ela é quase que totalmente elementar. Né? A única ferramenta é a forma canônica de Jordan real. A gente faz tudo na mão, em cima da forma canônica de Jordan real. Tá? A demonstração é um pouquinho longa, né? Mas é bastante elementar, não vou apresentar ela aqui. Né? E um outro fato que contrasta com aquele resultado é que esse aqui é verdadeiro no caso complexo, continua verdadeiro no caso complexo. Tá? Vou colocar como observação, né? Vale no caso complexo. Então, se a gente trocar aqui R por C, considerar a esfera unitária do CN com a norma euclidiana, né? A caracterização é exatamente a mesma. O teorema continua valendo igualzinho. Tá? E também é verdade também que a gente pode trocar a norma euclidiana do RN e a norma euclidiana do CN por absolutamente qualquer outra norma. Entendeu? A gente pode trocar essa esfera aqui, que é a esfera euclidiana, né, por uma esfera quadrada, por uma esfera em absolutamente qualquer norma do RN ou do CN. Tá? O mesmo resultado continua verdadeiro. Né? Então, isso foi uma outra coisa que a gente fez. Né? Aí, a partir daqui, a gente pensou o seguinte, né, de que esse tipo de construção, né, que pegou uma matriz, associou essa transformação, isso aqui pode ser generalizado, né, de matriz para um operador num espaço de Banach qualquer, né, claro, desde que o operador seja invertível. Entendeu? Então, a gente passou a olhar transformações esféricas em espaços de Banach de dimensão infinita, ou espaços de Banach quaisquer. Né?
Assim, antes disso, tem uma outra coisinha que eu queria falar. Tá vendo? Hoje em dia eu preciso do papel, porque eu ando tão cansado, senão eu esqueço, pulo alguma coisa, né? Que como aplicação desse teorema, né? No corolário desse teorema, a gente consegue caracterizar facilmente a transitividade, né? Que nesse contexto, transitividade é ter órbita densa, que a gente, na dinâmica linear, chama de hiperciclicidade, né? Então, a gente tem o seguinte, que uma tal transformação, ela é topologicamente transitiva, tá? Ou seja, tem uma órbita densa, ou se quiser, você pode até chamar de hipercíclica, apesar que essa palavra hipercíclica não costuma ser usada nesse contexto, tá? Mas ela é topologicamente transitiva se somente se N for igual a 2, N é igual a 2 e A é similar a uma matriz de rotação irracional. Tá? E se a gente tira disso facilmente, né? Que uma tal transformação linear esférica, né? Ela vai ser topologicamente transitiva, ela vai ter uma órbita densa, né? A única possibilidade, né, dela ter uma órbita densa é se ela for uma rotação irracional. Entendeu? É de que a dimensão tem que ser 2 e a matriz tem que ser similar a uma matriz de rotação irracional. Não sendo rotação irracional, ela não tem como ela ser transitiva. Tá? Então, agora sim, vamos passar para espaços de Banach. Tá? Então, digamos que X é um espaço de Banach. E que T está no grupo linear de X, né? Quer dizer, um operador linear contínuo invertível. Tá? Então, a gente pode associar a esse T uma transformação, não vou chamar de T não, vou chamar de A, para seguir a terminologia. Tá? Então, A é um operador linear contínuo invertível. A gente associa uma transformação esférica, pegando X na esfera unitária do espaço de Banach e associando a mesma fórmula, AX dividido pela norma de AX, que vai estar na esfera de X. Então, faz sentido definir uma tal transformação associada a qualquer operador invertível. E nessa generalidade, essa φ é uma função bi-Lipschitziana. Tá? É Lipschitz com inversa Lipschitz, né? Muito bem. E aí a gente pode abordar o mesmo tema, né? Quando que uma tal transformação é recorrente em cadeia, tá? E aí, claro, que é uma pergunta muito mais geral, né? Que a gente está saindo do Rn, né? Ou da dimensão finita e passando para um espaço de Banach qualquer, tá? O que a gente conseguiu foi uma condição que é sempre necessária, uma condição espectral sempre necessária para ter recorrência em cadeia. Tá? Que é dada por esse teorema, tá? Que se φA é recorrente em cadeia, então, se a gente pegar o conjunto dos valores absolutos dos elementos do espectro do operador, isso aqui tem que ser conexo. Tá? Então, essa é uma condição necessária para que o φA possa ser recorrente em cadeia, né? De que o conjunto dos valores absolutos dos elementos do espectro do operador, esse conjunto tem que ser um conjunto conexo. Tá? No caso de dimensão finita, né, o espectro é finito. Então, isso aqui é um conjunto finito de números reais não negativos. Então, a única maneira disso aqui ser conexo é ser um conjunto unitário, que é exatamente o que a gente viu antes. Né? Em dimensão finita, se isso aqui for recorrente em cadeia, esse conjunto é unitário, né? Os valores absolutos
dos autovalores complexos são todos iguais, né? Que é a mesma coisa que dizer que esse é um conjunto unitário, todo mundo igual. Tá? Só que em dimensão finita vale a recíproca, né? Que foi esse teorema que está aqui, ele mostra exatamente que essa recíproca é verdadeira, né? E aí a gente tentou trabalhar sobre essa recíproca com maior generalidade, em espaços de banda, né? A gente conseguiu um outro resultado positivo, né? Então, além da recíproca valer em dimensão finita, a recíproca também vale para uma classe de operadores, que são os operadores diagonais sobre os espaços de banda C0 e LP. Então, para a classe de operadores diagonais, a gente prova que essa recíproca também é verdadeira. Tá? Mas depois a gente conseguiu exibir exemplos de operadores para os quais essa recíproca é falsa. Operadores que têm esse conjunto conexo, mas não são recorrentes em cadeia. Tá? Então, obter uma caracterização completa é um problema que está em aberto. Tá? O que a gente tem é essa condição sempre necessária para em certas situações suficiente, né, em dimensão finita, ou para a classe de operadores diagonais, mas, em geral, essa condição não é suficiente e é um problema em aberto caracterizar por completo. Tá? Agora, há a possibilidade de uma tal caracterização não ser possível, né? Pode não haver uma caracterização que funcione para todo o espaço de banda, né? Pode ser, é uma possibilidade. Tá? Não sei, realmente está em aberto, não sabemos. Então, bem, eu vou apresentar um esboço da demonstração desse teorema. Posso fazer uma pergunta? Pode sim. Você falou que essa generalização de fato para o espaço de banda que parece algo que parece algo muito, porque o espaço de banda ele é muito geral, mas você tentou um estudo desse para o espaço de Hilbert? Não, mesmo para espaço de Hilbert, essa recíproca, em geral, é falsa, porque a gente também tem contra-exemplos no L2, no espaço. Tá? Então, não sabemos. Não temos uma caracterização nem para espaço de Hilbert, mas sabemos que isso também não funciona em espaços de Hilbert. A recíproca não vai valer sempre nem em espaço de Hilbert. Tá? Então, tem bastante... Quer dizer, tem todo um certo conjunto de problemas aqui, né? Será que existe uma caracterização completa, que uma coisa que está todo banda, isso aqui é recorrente em cadeia, se isso assim algo acontece, né? Não sei. É razoável imaginar que pode até ser que uma tal caracterização seja impossível por todo o espaço de banda, é coisa demais, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Isso vai ter que aparecer, mas vai ter que aparecer mais alguma coisa. E essa mais alguma coisa tem que ser algo que seja automático em dimensão finita e automático para operadores diagonais, porque em dimensão finita e para operadores diagonais vale a recíproca. Entendeu? O que seria essa coisa adicional que teria que juntar com isso aqui, eu não tenho a menor ideia. Tá? Mesmo para Hilbert, né? Então, tem a pergunta para qualquer banda, se a gente consegue uma caracterização que funcione para todo banda, ou a gente pode enfraquecer essa pergunta, né? Para Hilbert, a gente consegue uma caracterização para operadores em Hilbert, né? Então, de operadores em Hilbert é muito mais desenvolvida, né? Muitíssimo mais desenvolvida, com muito mais ferramentas, né? Espectro de operadores em espaço de Hilbert são muito mais estudados, né? Então, talvez seja o primeiro passo, tentar uma caracterização para operadores em espaços de Hilbert, tendo em vista que tem muito mais ferramenta para se trabalhar, né? Conseguindo o espaço de Hilbert, poderia se pensar, a gente consegue passar para reflexivo, né? Será que separabilidade do espaço desempenha algum papel, tem alguma relevância, o espaço é separável ou não? Entendeu? E tem uma série de outros espaços concretos, né? Então, é toda uma linha de investigação que a pessoa pode tentar caminhar a partir daqui. Tá? A gente não tem um problema em aberto, não temos uma caracterização completa em geral. Tá? Bem, eu vou apresentar um esboço dessa demonstração, tá bom? Professor Nilson. Sim. Tudo bom? Eu tenho que sair daqui a pouco, antes de você começar a demonstração, eu vou fazer uma perguntinha só, tá bom? Tá bom.
E é sobre a questão de recorrência em cadeia. Você mostrou o diagrama de hiperciclicidade, causa de York e recorrência. Aí minha dúvida é sobre a outra propriedade de superciclicidade. Tem alguma relação entre superciclicidade e recorrência em cadeia? Não, a gente tem, a gente observa, né, que nesse contexto geral, né, quer dizer, você pegando espaço separável, né, se for um espaço de banda separável, para você poder falar em órbita densa, né, então, quer dizer que esse FIA aqui tem órbita densa, né, que é o topologicamente transitivo, o hipercíclico, né, Certo. é equivalente a esse operador ser R supercíclico, tá? Então, esse FIA C hipercíclico está relacionado com a superciclicidade do A, entendeu? Então, se só FIA, digamos assim, o FIA hipercíclico, se só se o A é R supercíclico, quer dizer, supercíclico com escalares reais, entendeu? Certo. Mas assim, falando diretamente da propriedade de superciclicidade e recorrência em cadeia, não existe uma relação direta. Nenhuma implica a outra. Veja bem, a superciclicidade do A, que você está falando, né? Então, se você tiver a superciclicidade do operador A, você vai ter que esse aqui tem uma órbita densa. E se ele tem uma órbita densa, ele é recorrente em cadeia. Entendeu? Então, a superciclicidade do A, ela dá a hiperciclicidade do FIA, que dá a recorrência em cadeia. Entendeu? Tá, então, do hiperciclicidade do A dá a recorrência em cadeia. Recíproca, não. Recíproca, não. Tá, do FIA, mas do A, digamos assim, o A, ou qualquer função, uma função, um operador é supercíclico, eu posso implicar que ele também é recorrente? Não sabe nada. O operador, sem passar por FIA. Aham. Ah, tá. Se o operador supercíclico, se ele é recorrente... É aquele diagrama inicial que você colocou lá, lembra? Aquele diagrama inicial? Tem. Acredito que não, né? Porque você tem operadores supercíclicos que são contrações, né? Se você faz uma contração, eu acredito que você não vai conseguir. Se você pega um vetor de norma 1, você quer ligar num vetor de norma 1000, né? Numa contração, puxando tudo para o zero, né? Você vai errar um pouquinho, ele vai puxar para perto do zero, você não... Isso faz um atrator, né? O zero ele é um atrator uniforme, né? Então, você não vai conseguir. Então, acredito, quer dizer, eu estou falando aqui, pensando muito rapidamente, né? Mas acredito que tem supercíclicos, né? Não são recorrentes em cadeia. Tá bom. Faria isso. Tá. Obrigado. Eu agradeço muito e parabéns a você pela apresentação. Eu tenho que sair. Muito obrigado. Eu agradeço por sua presença. Tá bom. Tchau, você. Muito bem. Quem tiver perguntas, tá? Podem ficar à vontade. Então, bem, um breve esboço dessa demonstração, tá? A gente vai fazer por contraposição, né? Provar que se não é conexo, então não é recorrente em cadeia, tá? Então, suponha esse tal conjunto aí é desconexo. Aí eu vou dizer o seguinte, que trocando A por CA, tá? com C positivo adequado, e se necessário, pode até ser que não seja necessário, né? Podemos supor, né, que o espectro não intercepta o círculo unitário, né? Mas tem um pedaço do espectro
dentro do disco unitário aberto, tá? E tem um pedaço do espectro fora do disco unitário fechado. Tá? Então, por que estou falando isso? Primeiro, você repara o seguinte, que nessa fórmula, né, AX dividido por norma de AX, tá? Se eu trocar a matriz A por C vezes A, com C positivo, não muda nada, né? Porque como esse C é positivo, ele sai da norma e eu cancelo, é a mesma coisa. Entendeu? Então, se você troca a matriz A com um múltiplo positivo dela, você obtém a mesma transformação linear esférica, né? A matriz muda, mas a transformação esférica não muda. Tá certo? E aí a gente está supondo que esse conjunto aqui, isso aqui é um conjunto, é um subconjunto, né, dos reais não negativos. Tá? Então a gente está supondo que esse subconjunto é desconexo. Né? E as componentes conexas desse conjunto vão ser intervalos, né? Porque os conexos da reta são intervalos. E como ele é desconexo, você tem que ter pelo menos 2 intervalos. Então você vai ter um buraco, né? Então você tem que ter uma espécie de buraco. Você tem, digamos, uma componente aqui, tem uma componente aqui, e tem um buraco aqui. Tá certo? E pode ter outras componentes, sei lá onde, mas você tem um buraco separando 2 componentes. Tá claro? Aí pode ser que esse valor aqui seja um certo número, um número A. Mas aí eu multiplicando por um C adequado, que seria 1 por A, se eu multiplicar por 1 por A, eu transformo esse A em 1. Entendeu? Né? E o espectro de CA é C vezes o espectro de A, né? Então, multiplicar o operador por uma constante implica multiplicar o espectro pela mesma constante. Então, eu multiplicando esse A por 1 por A, 1 por Azinho, né? Eu transformo em 1. E é isso que eu estou querendo aqui. Eu quero que esse A seja 1. Entendeu? Então, eu quero que 1 seja um buraco no espectro. 1 não está no espectro. Tá? Significa que o espectro não intercepta o círculo unitário. Mas eu quero que tenha um pedaço menor que 1, eu quero que tenha um pedaço maior que 1. Eu quero que esse seja não vazio, que esse seja não vazio. E eu consigo garantir isso simplesmente escolhendo o C adequado. É claro? Muito bem. Agora, essa condição, né, me diz que esse operador ele é o que a gente chama de um operador hiperbólico. Né? O operador hiperbólico é um operador cujo espectro não intercepta o círculo unitário. Essa é a definição. Tá? E para o operador hiperbólico, a gente sempre tem a chamada decomposição hiperbólica. Você decompõe o espaço numa soma direta, né, do subespaço estável, do subespaço instável. Né? No estável, você tem uma contração própria, no estável, você tem uma contração própria, no instável, você tem uma dilatação própria, né? Isso é bem conhecido, que é a decomposição hiperbólica do espaço e do operador. Né? Que, na verdade, isso é consequência do teorema clássico de teoria espectral, né? Que é o teorema de decomposição de Riesz. Tá? O teorema de decomposição de Riesz diz que sempre que você quebra o espectro de um operador em 2 pedaços, que é o que eu estou fazendo aqui, né? Eu estou quebrando, eu estou pegando o pedaço que está dentro do disco unitário e o pedaço que está fora do disco unitário. Então, eu tenho uma quebra do espectro em 2 pedaços. Não tem espectro no círculo unitário, não tem. Né? Então, isso aqui quebra o espectro em 2 pedaços disjuntos. Esses pedaços são fechados, né? Porque eu posso trocar menor por menor igual aqui, que não faz diferença. Eu posso trocar maior por menor igual aqui, que não faz diferença, já que isso aqui é vazio. Tá? Então, eu tenho uma quebra aqui do espectro, né? Com uma união disjunta de 2 pedaços fechados.
E aí o teorema de decomposição de Ries, né, diz que sempre que a gente tem uma tal quebra, essa quebra nos dá uma quebra do espaço numa soma direta de dois subespaços fechados invariantes, de forma que o espectro do operador restrito a um subespaço é exatamente o sigma1 e o espectro do operador restrito a outro subespaço é o sigma2. Né? Nesse caso, como restrito ao primeiro, o espectro vai estar dentro do disco unitário aberto, então o operador vai ser uma contração própria, né? Que é quando o espectro tem raio espectral menor que 1. Né? E como aqui, nesse outro pedaço, o espectro vai todo mundo ter módulo maior que 1, né? Então, se você pega o operador inverso, aí ele vai ter espectro dentro do disco unitário, raio espectral menor que 1, né? Então, o inverso vai ser uma contração própria, ou seja, o operador uma dilatação própria, tá? Então, vou escrever isso, mas só porque talvez vocês não conheçam essa tal decomposição hiperbólica, né? Mas isso vem direto do tema da decomposição de Ries, tá? Então, deixa eu escrever aqui. Então, logo, A é um operador hiperbólico, tá? Onde existem uma norma equivalente, eu vou denotar por uma barrinha só, tá? Sobre X, né? E uma decomposição decomposição do espaço na soma direta de dois subespaços fechados invariantes, XS e XU, né? E uma decomposição do operador na soma direta de dois operadores, AS e AU, né? Onde XS e XU são subespaços fechados A invariante o AS ele é o A restrito ao XS e a norma do AS é menor que 1. Desculpa, a norma nessa nova norma aí, né? Vou botar assim. Isso. O A1 é o A restrito ao XU, né? E a nova norma do AU inverso é menor que 1. Né? Então, isso aqui significa que o AS é uma contração própria, né? Isso aqui que o AU é uma dilatação própria, tá? Né? E, finalmente, né, essa nova norma ela é igual ao máximo da norma da projeção S, projeção U, a todo X. Tá? Então, bem, tudo isso vem do tema da decomposição de Ries, tá? Então, essa quebra do espectro desses dois pedaços, ela dá uma quebra do espaço em dois subespaços fechados invariantes, que dá uma quebra do operador nessas restrições, né? Como nesse caso o espectro vai estar dentro do disco unitário, né? O raio espectral é menor que 1, então tem uma norma equivalente onde ele é uma contração, ele tem norma menor que 1, contração própria, né? Aqui o inverso vai ter espectro dentro do disco unitário, então vai ter uma norma equivalente onde isso acontece, e aí você define essa norma equivalente usando essas duas normas nos dois subespaços, e aí você produz uma norma equivalente no espaço todo através dessa fórmula daqui, tá? Isso é um fato bem conhecido, então vamos usar isso daí. Muito bem. E aí vamos chamar de C, essa norma do AS. A partir de agora, eu vou passar a usar a norma 1/, a norma equivalente, tá? Então, eu estou trocando a norma do espaço por essa norma equivalente que é obtida aqui.
Então, C vai ser a norma do AS, que é menor que 1. E D vai ser a norma do AU inverso, né, que é maior que 1, já que essa aqui é menor que 1. Então, o inverso da norma do inverso. Tá? Então, a gente vai ter que a norma de AX vai ser menor ou igual que C, norma X, para todo X no XS, né? E a norma do AY vai ser maior ou igual que D, norma Y, para todo Y no XU. Né? Por causa disso, né? Porque o C é a norma do AS, restrito a XS, né? E o D é o inverso da norma do inverso. Aí, invertendo, a gente obtém aqui a desigualdade contrária. Tá? A gente tem essas duas estimativas, né? Usando essas constantes. Tá? Muito bem. Então, vamos agora escolher um delta. Escolha um delta maior que 0 e menor que D menos C dividido por 2D. Tá? Bem, isso aqui é positivo porque D é maior que 1 e C é menor que 1, né? Então, pega um delta. Aí no meio do caminho. Suponha que x está na esfera do x, tal que o módulo da projeção em xs, né, é menor ou igual que 1 meio. Tá? Então, escolhe qualquer elemento da esfera do x, né, cuja projeção no xs tem norma menor ou igual que meio. Tá? Então, a norma do PUX vai ter que ser igual a 1, né, por causa dessa fórmula, né? Porque eu estou pegando o x na esfera, tá? Agora é tudo para a nova norma, tá? Tudo para a nova norma. Então, essa esfera aqui já é esfera para a nova norma. Tá? Então, isso aqui vale 1. Eu estou escolhendo de forma que isso aqui é menor ou igual que meio, então aqui tem que ser 1. Tá? Então, aqui vai ter que ser 1. Né? E, se a gente agora calcular o PS do φ A de x, isso aqui vai ficar o PS do AX, né, pela norma do AX. Né? Porque o φA de x é o AX pela norma do AX. Né? PS é linear. Né? Então, você tira, fica dessa maneira. Tá? Agora, isso aqui é menor ou igual do que o módulo do A do PSX pelo A, norma do A, do PUX. Tá? E, novamente, porque o X ele se decompõe em PSX mais PUX, né? De forma que o AX fica A de PSX mais A de PUX, mas A de PSX está em XS, porque XS é A invariante, o A disso está no XU, porque o XU é A invariante. E aí, quando você projeta no S, vai dar exatamente isso. Esse pedaço, o PS do AX, é exatamente igual a do PSX, igual. Tá? Agora, aqui no denominador é que dá menor ou igual aqui no denominador. Né? Porque... Ou é igual também, como é? Isso. O A do PUX, né? Isso. Se eu aplico A aqui, eu vou ter A aqui, vou ter A aqui. Aí aqui é que é menor ou igual por causa desse pedaço, né? Porque aqui eu estou com A do PUX, mas tem esse outro pedaço aqui, ó. Tá? Aí vale que a norma é o máximo, né? Então, essa norma daqui é o máximo dessas duas normas, né? Então, pode ser que seja maior do que essa. Tá? Mas essa norma aqui é maior ou igual do que essa, e aqui fica menor ou igual. Tudo bem? Qualquer dúvida, pergunta. Tá?
Tudo bem. Mas aí, usando agora essas desigualdades, né? Isso aqui fica menor ou igual, né? O PSX está no XS, então o A do PSX menor ou igual que C PSX. E o PUX está no X1, então o A é menor ou igual, então aqui fica menor ou igual. Né? Só que isso aqui é menor ou igual que 1/2, né? E esse aqui é igual a 1. Mas esse aqui fica menor ou igual que C por 2D. Tá? Porque esse aqui é menor ou igual que 1/2 e esse aqui é igual a 1. Muito bem. Então, agora seja y na esfera de x, né? Qualquer ponto, tá? Que é qualquer ponto, tal que o módulo de y menos φa x seja menor ou igual que delta. Então, pega qualquer elemento da esfera cuja distância por φx seja menor ou igual que esse nosso delta aqui. Tá? Então, tem mais uma continha aqui, tá? O módulo do PSY vai ser menor ou igual que delta mais o módulo do PS do φx. Tá? Porque se eu botar o PS aqui dentro, né, fica se eu fizer o PS disso, fica menor ou igual que isso, né? Então, o PS desse troço é menor ou igual que delta. E aí usa a desigualdade triangular reversa, né, e passa o PS do φ para cá, você obtém isso daqui. Tá? Então, é só aplicar PS aqui nesse vetor, né, e usar a desigualdade triangular reversa. Tá? Só que isso aqui vai ser menor ou igual do que delta mais... só que o PS do φx, né, ele é menor ou igual que C por 2D. Então, fica C por 2D. Tá? Mas pela escolha do delta, né, delta mais C por 2D é menor que 1/2. Por causa da escolha do delta. Se você somar aqui C por 2D, vai dar D por 2D, que vai dar 1/2. Tá claro? Então, o que isso aqui está mostrando para a gente, né? Bom, é o seguinte, se a gente começa, né? Digamos que a gente comece com um x na esfera, que isso aqui seja exatamente igual a 1/2. Tá? Escolhe um que dê exatamente igual a 1/2. Né? Então, isto prova que se começarmos com algum x na esfera, satisfazendo o módulo do PS do x, já vou chamar de x0, tá? x0 igual ao 1/2, tá? E produzimos uma delta cadeia x0, x1, xn, xk para φa. Então, a gente vai ter que o módulo do PS do xj vai sempre ser menor que 1/2. Né, onde não será possível voltar a x. Né? Então, veja bem, se agora a gente pega um x0 na esfera do x, cuja projeção do xs tem a norma exatamente igual a 1/2. Tá? Então, se é 1/2, é menor ou igual que 1/2. Tá? Aí você vai tentar produzir uma delta cadeia.
Como é que você vai produzir uma delta cadeia? Você vai fazer o fiado x0. Então, você vai fazer o fiado, começou com x0, você vai fazer o fiado x0, tá? E depois que você fizer o fiado x0, você vai escolher um x1 que dista do fiado x0 menor ou igual que delta. Tá? Então, você pega qualquer x0 na esfera do x, cuja norma da projeção no xs seja igual ao meio. Aí você aplica o fiado x, o x0, e escolhe um x1 que isso acontece. Mas, ao fazer isso, o PS do x1 vai ser menor que o meio. Então, o PS do x1 vai ser menor que o meio. Aí, agora você está com x1, cujo PS é menor que o meio, é menor ou igual que o meio. Aí você vai calcular o fiado x1 e vai escolher um x2 que isso acontece, mas então o PS do x2 também vai ser menor que o meio. Aí agora você está com o x2, cuja norma do PS é menor que o meio. Você vai calcular o fiado x2, vai escolher o x3 que isso acontece, e o PS do x3 vai ter que ser menor que o meio. Entendeu? Então, começando com qualquer x0 dessa forma, e construindo qualquer delta cadeia de qualquer tamanho, com qualquer escolha, né, admissível de vetores, o que você vai obter é que isso aqui sempre vai ser menor que meio, sempre estritamente menor que um meio. Tá? Só que aqui é igual ao meio. E aqui é sempre estritamente menor que o meio. Então, nunca você vai conseguir voltar para o x0. Nunca você vai conseguir que o xk seja igual ao x0. Você não consegue voltar. Então, não é recorrente em cadeia, né? Porque para ser recorrente em cadeia, a partir de qualquer ponto, você tem que conseguir retornar por uma delta cadeia, né? Com qualquer delta. Né? Então, isso prova que FIA não é recorrente em cadeia. Tá? Então, bem, eu deixei aqui uma sutileza que eu não fiz, não vou fazer, é que a gente fez a troca da norma, né? A gente trocou a norma original do espaço por essa norma equivalente, né? Que vem lá do teorema de decomposição de Riesz, né? E aí passamos a trabalhar com essa norma equivalente, né? Só que a gente está usando aqui a esfera na norma equivalente, que não é a esfera original onde a nossa FIA estava sendo trabalhada. Então, essa nossa FIA não é a mesma FIA do início do enunciado do teorema, entendeu? Então, eu não fiz os detalhes, né? Mas antes de fazer essa demonstração, a gente tem que fazer um lema provando que a gente pode renomar o espaço por qualquer norma equivalente, né? E trocar a FIA da norma original por uma nova FIA na norma equivalente, e essas duas FIAs não são a mesma transformação, né? As normas não são as mesmas, então as esferas não são as mesmas, as transformações não são as mesmas, mas as normas sendo equivalentes, a gente obtém transformações que são Lipschitz equivalentes, que são conjugadas por uma função bi-Lipschitz. Entendeu? E esse tipo de propriedade, recorrência em cadeia, ela é invariante por conjugações lipschitzianas. Entendeu? Então, tem esse detalhe que eu mandei ver aqui, troquei a norma e estamos usando a nova norma, entendeu? Mas isso tem que ser justificado. Tá? Então, bem, tem mais coisas no artigo, né? A gente também trabalhou com expansividade em média e com propriedade de sombreamento em média, então tem outras coisas, mas já falei bastante, e é isso que eu queria apresentar hoje, tá? Então, terminei. Muito obrigada, Nilson. Primeiro, eu gostaria de dar os parabéns aí pelo seminário, ficou ótimo, como sempre. Sempre gosto muito de te ouvir falando, sempre consigo acompanhar. Acho que você tem um jeito de falar que prende a gente, que faz, por mais que você esteja escondendo as coisas, como você disse, faz a gente entender o que você está querendo que fique claro. Então, gostei muito, parabéns, muito obrigado mais uma vez. Tá certo? Tá. E agora, gente, vou abrir então para mais perguntas. Alguém gostaria de fazer alguma outra pergunta, algum comentário? Geraldo, pode ficar à vontade. Tem que ser a mãozinha da Lígia, não. Oi, Nilson. Tudo
bom, parabéns. Gostei muito da palestra, tá muito boa. Eu queria te perguntar se você vivenciou aí no assunto dos espaços não separáveis. Que lá na hiperciclicidade, naquelas coisas, os espaços não separáveis estão fora do jogo, né? Agora, aqui parece que eu andei pensando aqui, essa história de recorrente em cadeia e tal pode acontecer em espaços não separáveis também. Pode. O operador identidade, ele sempre é recorrente em cadeia, né? Então, você tem o exemplo mais trivial possível, que é o operador identidade para qualquer, né, espaço de banda, né? Pois é, aí eu fiquei pensando naquele primeiro teorema que você pôs, tá? Por exemplo, eu estou acostumado nas coisas que vocês fazem, para ser zero e para LP, tira o infinito. Porque tem que ser separado, o infinito não é. Mas nesse caso, em que, teoricamente, os não separáveis também estão no jogo, você também tirou o infinito. É verdade. Não dá certo. É força de hábito. Talvez não precise. Nem olhei, para dizer a verdade. A gente já está tão acostumado a tirar o L infinito, coitadinho, né? Ele sempre sofre preconceito, né? Está tão acostumado que a gente nem olha, nem me toquei de olhar o L infinito. Mas você tem razão. Se tem Talvez algo que funcione. não funciona com o L infinito. Então, a verdade é que você nem pensou nisso. Não pensei. Então pode ser que tudo funcione. Tenho que admitir que tão acostumado a tirar o L infinito de cena que nem pensei. Preconceito. Mas, realmente, esse é um conceito, né, que faz sentido. Talvez a separabilidade não desempenhe nenhum papel relevante, né? Então, verdade. Vou dar uma olhadinha se o mesmo argumento, se a mesma demonstração funciona no L infinito também. Porque o shift, né, o operador lá daquele teorema, está bem definido no L infinito também. Sim. Né? Tá. Então, a minha pergunta era essa, com o pobrezinho do L infinito, que é sempre... Sinceramente, nem olhei. Talvez a demonstração funcione igualzinho. A primeira coisa é olhar se a demonstração funciona igual. Claro. Né? Senão, aí talvez precise de algum novo argumento. Obrigado. Cleon, pode fazer sua pergunta. Parabéns, Nilson, pela palestra. Eu consegui elencar aqui, eu gostei demais desse último resultado, eu consegui acompanhar boa parte da demonstração, é bonito que só. Então, vou tentar elencar as perguntas, que não são mais do que 4, eu creio, de trás para frente, certo? No enunciado, você escreveu, no espaço de banco geral, a terminologia GLX. Eu acho que eu perdi a definição do que seria uma matriz pertencer ao GLX. Tá. O GLX, né? GL, acho que vem de grupo linear, né? O grupo linear de X, né? É o conjunto dos operadores invertíveis. Na verdade, é um grupo, né? Porque o conjunto dos operadores invertíveis é um grupo com a composição. Então, por isso que chama de grupo linear, né? Então, GLX é o grupo dos operadores invertíveis. Ou seja, então o A é um operador invertível de X em X. Exatamente. Precisa ser invertível, porque a gente vai fazer AX dividido pela norma do AX. Aí o AX não pode ser zero para poder normalizar, né? Então, você pega o vetor, aplica o A e aí normaliza, para poder continuar dentro da esfera, né? Tá certo. Agora, assim, do ponto de vista, vamos dizer assim, filosófico, se você considerou as aplicações esféricas, né? Você pegou o AX e dividiu pela norma do AX, certo? Sim. É uma questão técnica ou tem uma motivação específica? Você poderia tentar fazer a mesma coisa que você fez só com o operador AX? Sim, você pode estudar só o operador, né? Por si só, entendeu? Só que, assim, digamos que tem muito espaço ainda, né, aparentemente, de coisas para fazer. Então, a gente trabalhou um pouco em cada coisa, e aí fecha um artigo e manda o artigo, né? Então, na parte de operadores, sem ser o esférico, o operador mesmo, tá? Pega o operador no espaço de banda, o nosso objetivo era caracterizar recorrência em cadeia por shifts unilaterais e bilaterais. Então, esse era o nosso objetivo principal. E aí, nós fizemos essas caracterizações, né? E aí
fomos trabalhar com essas transformações esféricas. E como lá na esférica a gente viu que o recorrente em cadeia, o transitivo em cadeia e o misturante em cadeia são sempre equivalentes, aí a gente perguntou, será que isso vai ser também equivalente no caso linear? Aí é que a gente foi, por causa disso, que a gente foi pensar nessa possível equivalência no caso linear, e a gente viu que, na verdade, no caso linear sempre é equivalente com uma generalidade absurda, né? Mas não trabalhamos com outros aspectos, entendeu? Entendi. Eu sei que em dimensão finita, né, a matriz é recorrente em cadeia se só se o espectro está dentro do círculo unitário. Entendeu? Agora, em dimensão infinita, eu não sei. Né? Então, tem aí um campo de estudo de recorrência em cadeia para operadores em dimensão infinita. O que nós fizemos foi caracterizar shifts unilaterais e bilaterais. Por fim, agora eu vou pedir perdão de você, porque à medida que você ia expondo, as perguntas iam surgindo, eu ia anotando, mas foi no primeiro quadro, você colocou um teorema que se X era C0 ou LP, então, quando você pegava o operador shift com um certo peso, algo ocorria. E logo abaixo você colocou uma aplicação, né? Sim. Que era o quê? Um operador que ele era... que existe um shift bilateral, né? Que é York caótico, mas não é decorrente em cadeia. Não era decorrente em cadeia. Aí a pergunta é a seguinte, existe um resultado parecido para o C0, porque na aplicação sua lá, você pegou de LP e no LP. Isso. A gente pegou o LP, quer dizer, por que a gente pegou o LP? Né? Porque a gente tem no nosso outro artigo a caracterização dos shifts bilaterais Lie-York caóticos nos LPs, nos Lzinho Ps. E lá a gente só tem para os Lzinhos Ps, porque a gente obteve essa caracterização a partir de resultados mais gerais sobre espaços Lzão Ps. Então, na verdade, naquele artigo a gente está trabalhando com espaços Lzão Ps, tá? Operadores de composição sobre espaços Lzão Ps, e aí os shifts bilaterais com pesos são um caso particular, né? Porque o Lzinho P ele é um Lzão P, e aí o shift pode ser olhado como um operador de composição, e a gente tira como corolário aquela caracterização dos shifts bilaterais. Né? E aí, naquele artigo, a gente não olhou o C0, entendeu? Porque estava fora do contexto do artigo, porque o artigo era operador de composição em espaços Lzão P. Entendeu? E, então, não olhamos, não fizemos, aí aqui não botamos, mas é uma coisa que está aí, alguém pode fazer. Legal, entendeu? Pegar o C0Z, shifts bilaterais no C0Z e caracterizar Lie-York. Né? A caracterização da recorrência em cadeia já está feita. Aí você caracteriza Lie-York, junta as duas e produz um exemplo no C0Z. Certamente isso dá para ser feito. Né? Talvez a caracterização do Lie-York até seja a mesma, né? do C0Z, não tenho certeza. Mas é mais uma coisinha, uma pecinha solta que ficou. Não dá tempo de a gente fazer tudo, né? Verdade. Então, isso ficou fora do contexto do outro artigo, e não fazia sentido botar isso no outro artigo. Aí, nesse artigo, a gente está pensando em tanta coisa, vamos parar para olhar o C0Z. O que a gente queria é dar um exemplo. Né? A gente queria um exemplo de um Lie-York que não é recorrente em cadeia, e aí os LPs são até mais satisfatórios porque pega o L2, pega o Hilbert. Então, bom, já tem Hilbert, tem reflexivo, tem não reflexivo, que é o L1, né? Aí C0 ficou de escanteio. Né? Mas acho que eu saiba, está em aberto. Em aberto, né? Formalmente está em aberto. Talvez também seja interessante, tipo assim, você considerar o mesmo tipo de questionamento para um espaço de banda geral que contém ou uma cópia do C0 ou uma cópia do L1, por exemplo, ou de algum LP. Porque no caso do C0 em especial, se ele tem uma cópia do C0 e ele é separável, então ele tem uma cópia complementada. Então você poderia tentar construir um operador desse tipo em todo o espaço a partir do C0, né?
Você construiria, pode ser. teoricamente, no C0, estendia via projeção para o X e tentava caracterizar. Seria um resultado interessante. Não pensamos nisso. Beleza. Então era isso, valeu. Obrigado. Parabéns mais uma vez. Obrigado. Mais perguntas, comentários, pessoal? Bem, se não houver mais nenhuma pergunta... Nilson, tudo bom? Desculpa, eu cheguei um pouquinho atrasado, mas parabéns pela sua conferência, que eu estava ao vivo na USP e tive que vir para cá. Prazer em ver. A sua conferência realmente foi muito boa. Do pedaço que existe, principalmente o teorema final. Obrigado, prazer revê-la. Nassib gostaria de fazer uma pergunta. Pode fazer, Nassib, sua pergunta. Oi, Nilson, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bom? Mariline ia falar alguma coisa? Não. Parabéns, Nilson, pela palestra. Excelente, muito didática e deu para a gente assimilar bastante coisa. Nilson, eu tenho uma pergunta bem ingênua sobre naquela parte quando você estava em dimensão finita, que você trata desses operadores de rotação, não é? Uma das caracterizações que você disse, salvo engano, foi nesse momento, você falou que, ao contrário do que foi feito pelo autor original, né, vocês apresentaram alguma coisa usando ferramentas bem básicas, né? Salvo engano, foi a forma canônica de Jordan, não é? Quando a caracterização dizia que a dimensão você tem que estar no plano, né? E a matriz tem que ser uma matriz de rotação irracional. A pergunta só apenas uma curiosidade, coisa ingênua. Tem alguma justificativa ou disso funcionar apenas no caso bidimensional? Ou é algum detalhe técnico que vem lá da coisa do Jordan ou coisa desse tipo? Não, aí, quer dizer, o que só funciona... Sim, o que só funciona no plano, né, é a transitividade topológica, né? O teorema em si, ele vale para qualquer dimensão n maior ou igual que 2, né? Que é o φ recorrente em cadeia, se somente se, né, os valores absolutos dos autovalores complexos da matriz são todos iguais, né? Isso vale para qualquer dimensão n maior ou igual que 2, vale para real, vale para complexo e continua valendo se trocar a norma euclidiana por qualquer outra norma. Tá? Agora, o corolário, né, que é a caracterização de transitividade topológica, né, aí é um fato que uma transformação linear esférica, né, em dimensão finita, ela vai ser topologicamente transitiva, quer dizer, ela vai admitir uma órbita densa, né, se somente se ela for uma rotação irracional. Você vai ter que estar em dimensão 2, né? Quer dizer, o espaço é dimensão 2, na verdade, você vai estar com um círculo, né? Que é uma coisa de dimensão 1, né? E vai ter que estar com uma rotação irracional. Eu acho assim que isso dá para entender bem olhando a demonstração, tá entendendo? Dá para compreender bem olhando a demonstração, de que não vai ser possível... não poderia ter uma órbita densa se não fosse estritamente nesse caso muito particular, entendeu? Eu não sei como visualizar isso de uma maneira melhor, entendeu? Eu tenderia a olhar o argumento que foi colocado lá, ele fica claro que tem que ser assim, entendeu? Por exemplo, a gente consegue ver que os blocos, não vai poder ter bloco... maior, de ordem maior que 2, né? Bloco com alto valor 1 ou com alto valor menos 1, né? Ou bloco de rotação que tenha ordem maior ou igual que 4. Aí isso não pode. Então, os blocos que não são de rotação tem que ser blocos 1 por 1, e tem os blocos de rotação que tem que ser só rotação, não pode ser bloco de Jordan maior. Um bloco 1 por 1 com o número 1 é um ponto fixo, né? E se tem ponto fixo, vai dar problema com a órbita densa. Entendeu? O menos 1 também. Aí fica periódico de período 2. Entendeu? Então, você não vai poder ter blocos de Jordan do tipo 1, nem do tipo menos 1, vai ter que ser só blocos de rotações. Então, vai ter que ser uma diagonal
de blocos de rotações, né? Mas as rotações são isometria, e se você tiver mais de um bloco de rotações, como são isometrias, você também não vai conseguir densidade na esfera. Então, vai ter que ser um bloco só. E aí, com isso, é uma rotação só. E como tem órbita densa, tem que ser irracional, entendeu? Então, a gente consegue visualizar que isso ocorre dessa maneira assim que eu estou falando. Esse, essencialmente, é o argumento que é usado lá no trabalho. Beleza. E outra coisa também curiosa, outra curiosidade, não é exatamente sobre isso, mas seria sobre, digamos, aqueles diagramas, seria uma coisa mais relacionada que o Blas perguntou aqui antes. Tem vários exemplos em que, bem, em alguns, pelo menos nessas noções mais ingênuas de causa linear, exemplos de que não há reciprocidade, né, entre operadores específicos e operador Liorque, por exemplo, salvo engano, você falou. Mas existem estudos que, digamos, que medem quão relevantes são esses, digamos, a diferença dos caras que são Liorques, mas não são hipercíclicos, ou então em algum dessas implicações desses diagramas que não são válidas? É assim, uma maneira simples, né, de você entender, né, de uma maneira mais clara, né, a diferença do caos Liorque para a hiperciclicidade, né, para operadores, né, porque o que é o caos Liorque? A definição é que você tem que ter um conjunto não enumerável, tal que quaisquer dois elementos distintos nesse conjunto tem que formar um par Liorque, que é um par. Se você olhar as órbitas, elas se aproximam, se afastam, se aproximam, se afastam, né? Então elas se tornam arbitrariamente próximas e também sempre se afastam uma certa taxa, né? Então é um conceito que pode parecer um tanto obscuro, né? Está o conjunto não enumerável, que todo mundo faz par Liorque com todo mundo, e as órbitas têm esse comportamento que se aproxima, se afastam, né? Mas no caso linear, né? O que ocorre para o operador linear é que isso ocorre, né? Ocorre o caos Liorque se só se existe um vetor, né? Que a gente chama de um vetor irregular, que é um vetor sozinho, é um vetor individual, tá? Cuja órbita se aproxima do zero e cresce, se aproxima do zero e cresce. Ela chega arbitrariamente perto do zero e, ao mesmo tempo, ela se torna arbitrariamente grande. Você tem ínfimo zero e sup infinito, né? Então, a existência desse tal conjunto não enumerável de pontos que todo mundo forma par com todo mundo, né? Isso se resume a um único vetor, a um vetor individual, né? Cuja órbita tem ínfimo zero e sup infinito, tá? Que é o que a gente chama de uma órbita irregular. Então, ela chega perto do zero, se afasta, cresce, chega perto do zero. E, na verdade, ter uma órbita com ínfimo zero e sup infinito é equivalente a ter uma órbita com ínfimo zero e sup positivo. Né? Lin sup positivo. Então, uma órbita que chega perto do zero, se afasta um épsilon, chega perto do zero, se afasta um certo épsilon, né? E aí fica mais claro a diferença para a hiperciclicidade. A hiperciclicidade é uma órbita densa, muito, muito mais forte, né? Então, se você tem uma órbita densa, claro que o ínfimo é zero e o super é infinito, né? Então, uma órbita densa, ela chega arbitrariamente perto do zero e ela assume valores arbitrariamente grandes, né? Com norma arbitrariamente grande. Mas o vetor irregular é muito menos, né? Então, o Liorque, no contexto linear, o Liorque significa a existência de uma órbita, basta uma órbita, que tem um comportamento que ela chega arbitrariamente perto do zero e, ao mesmo tempo, essa órbita se torna arbitrariamente grande. E o hipercíclico é uma órbita densa, uma órbita que tem que ir em todo lugar do espaço. Acho que, dessa forma, a gente percebe melhor a diferença do hipercíclico para o Liorque do que olhar a definição do Liorque, né? Eu não sei se é isso mais ou menos que você tinha perguntado. Não, a pergunta perfeito, você explicou aí, eu acho que eu nunca tinha entendido tão bem quanto você explicou agora. A minha pergunta é, você olha para a família, olhando para a família dos caras que são Liorque, mas não são hipercíclicos,
existem estudos que olham qual é o tamanho da diferença dessas duas classes de operadores. A de Liorque é muito maior. Existe, você sabe dizer se tem algum resultado? Não, que eu saiba até o momento, não. Não conheço, desconheço um tal estudo até o presente momento. Você pegar o conjunto dos operadores de Liorque e subtrair o conjunto dos hipercíclicos, o quanto que esse conjunto é grande, Claro que isso teria que ser em vários sentidos, específico, isso aí pode ter vários sentidos, até olhar essa questão da lineabilidade, Você tem subespaços dentro dessa diferença, não conheço, acredito que não tenha resultados nessa direção, por enquanto. Beleza, Lúcio. Eram as minhas perguntas mais curiosas. Ok, obrigado. Técnicas. Muito obrigado, parabéns pela palestra e explicações. Mais algum comentário, pessoal? Bem, se não houver nenhum outro comentário, eu gostaria de agradecer ao Nilson novamente. Muito obrigado mais uma vez, Nilson, pela disponibilidade, pela palestra, parabéns. E agradecer... Eu que agradeço o convite, obrigado. E agradecer a todos também, pessoal, pela presença. Muito obrigado mais uma vez.